Recentemente terminei de ler o livro Narrar Histórias, de John Berger e Susan Sontag. E acho que esse é um daqueles livros que eles ficam mais interessantes depois que a gente termina de ler. Eu já conheci o Berger pelo livro Modos de Ver e a Sontag pelo livro Diante da Dor dos Outros. Então, quando eu fiquei sabendo que tinha um livro de uma conversa desses dois sobre o ato de narrar, eu fiquei imediatamente interessada. E a primeira parte do livro, ela não me decepcionou. Ela é uma transcrição de um programa de televisão que passou em 1983, onde o Berger e a Sontag conversam sobre narrativa, ficção e o que significa transformar a experiência em história. E o interessante é que eles chegam à narrativa de lugares muito diferentes. O Berger pensa na história a partir da experiência, da relação e da memória. Para ele, contar uma história parece ser uma maneira de impedir que a experiência desapareça. Já a Sontag pensa mais na imaginação, na liberdade, na possibilidade de a ficção escapar do que está previamente estabelecido. O Berger parece perguntar como contar uma história para não perder o mundo. Já a Sontag se pergunta como contar uma história para não ficar presa ao mundo tal como ele é. E o mais fascinante dessa conversa é que eles não precisam concordar para isso funcionar. E é aí que tá a grande força do livro. Mas depois dessa conversa, o livro muda um pouquinho. Nós temos algumas cartas trocadas entre os dois ao longo das décadas, alguns facsímiles, que são fragmentos dessa amizade. Eu entendo a importância documental e afetiva, mas não era bem o que eu estava procurando quando eu comecei a leitura desse livro. Então, para mim, foi a parte menos interessante. A última parte me deixou um pouquinho perdida no começo da leitura, porque ele é um registro do encontro de 1974 em Aspen, quando o Berger e a Sontag se conheceram. O livro explica que eles tinham sido convidados para fazer apresentações separadas, mas que depois de uma palestra na noite anterior que teria abalado todos os participantes daquela convenção, eles decidiram juntar seus tempos e fazer uma apresentação em conjunto. Mas eu fiquei pensando, tá, o que aconteceu nessa palestra? Porque o livro conta a consequência, mas ela não explica o suficiente para dizer o que levou até essa decisão dos dois. Então eu parei a leitura e fui investigar. E eu descobri que na noite anterior teve uma apresentação ligada à exposição Concerned Photographer 2, que provocou uma discussão muito forte sobre fotografias de conflito e sofrimento. E a questão era bastante perturbadora. O que uma fotografia de sofrimento produz em quem olha? E aí temos duas possibilidades. Ela produz consciência e vontade de agir, ou ela transforma a dor em imagem para consumo e logo é substituída pela próxima. Então essa discussão deixou aquela palestra tão perturbadora e não as fotos em si. E é essa questão que fez com que o Berger e a Sontag decidissem deixar de lado tudo que eles tinham preparado antes para sentar e conversar e interagir com o público. Então, depois que eu fiquei sabendo sobre isso, aí sim eu pude voltar para essa transcrição e eu consegui entender o sentido daquilo. Bastava só um pouquinho mais de contexto e eu acho que isso faltou. Então, para o leitor que não conhece o que aconteceu nessa convenção de Aspen antes da conversa dos dois, pode ficar um pouquinho perdido aí em dizer, tá, mas o que abalou todo mundo? A Sontag, ela vai chamar a atenção para o problema de contexto, né? Então, uma fotografia pode mostrar uma aldeia cercada, mas sem a história por trás dela, a gente não sabe quem está cercando quem. Você tem a imagem, mas a história pode desaparecer. O Berger chega numa questão semelhante por outro caminho. Então a fotografia ela congela um instante e pode separar o antes, o depois, a experiência e a história daquela pessoa. Ou seja, podemos ter a imagem do sofrimento sem necessariamente compreendê-lo. E a sucessão de imagens traz ainda um outro problema. Quanto mais imagens de sofrimentos vemos, mais corremos o risco de que cada uma delas se torne apenas mais uma. Podemos saber cada vez mais sobre o sofrimento do mundo, mas
podemos saber cada vez menos sobre a história particular de quem está naquela imagem. Então parece que essa questão atravessa o pensamento desses dois intelectuais. O que acontece quando transformamos uma experiência em representação? E aí, em 1974, eles falam sobre isso através da fotografia. O que uma imagem faz com a realidade. E em 1983, eles conversam sobre esse mesmo tema, mas através da narrativa. O que a história faz com a realidade. E apesar de apresentarem caminhos e opiniões diferentes, eles parecem desconfiar da mesma coisa. Uma representação que nos dá informação sem necessariamente nos dar compreensão. E eu acho que essa é a ideia que ficou comigo depois de terminar Narrar Histórias. No final da leitura eu percebi que esse livro não é apenas sobre narrativa, como eu tinha buscado a princípio. Ele também é sobre representação, fotografia, memória e sobre o que acontece quando transformamos uma experiência em imagem ou história. Mas principalmente sobre duas pessoas que pensavam de maneiras diferentes, mas que passaram mais de 2 décadas descobrindo que tinham vindo, de algum modo, do mesmo lugar.